Mas eu já ouvi falar também que, tipo, quando a coisa aperta, eles recorrem ao liberalismo, assim, sabe? Libera... porque é o que apertou, funciona, apertou, então libera mais economia. Sim, é a livre iniciativa. Até isso na Europa. Pô, lá na Europa cobra-se muito imposto, por isso que as coisas dão certo, porque tem retorno e tal. O cara, não. Quando o negócio aperta lá, os caras vão e recorrem de novo, não, sim. E abaixa. Deixa, não tem como a economia crescer com aumento de imposto e concentração do Estado, né? Caramba, mano. Mas os Estados Unidos faz tempo que não é liberal. Acabou. Quem foi o último liberal? O último país que teve nesse formato? Ainda o que tem os requisitos liberais são os paraísos fiscais, né? Que você tem mais liberdade. Verdade. São micropaíses, né? São uma muito pequenos. ali, uma ilha aqui ali, com pouca coisa. Assim, uma nação de vulto não tem mais lugar nenhum, né? Eles falam que tem muita empresa grande que abre uma, outra, 3, 4, 5, 3 empresas né? Todas fazem. O dinheiro vai lá pra dentro, assim, né? Todos fazem. Esses paraísos fiscais há interesse das grandes potências de mantê-los, né? Como reserva de capital para o próprio Estado ou para os governantes manterem. Senão eles teriam acabado, né? Você acha que isso acontece também? Outra coisa que eu já ouvi falar, não sei se é uma teoria, que a indústria alimentícia, que se você seguir a moeda, assim, seguir o lastro do dinheiro, você chega é tudo de poucas pessoas, tudo ali o mesmo sim, é tudo ali concentrado, né? Inclusive de produtos de limpeza, de C-Lever, essas grandes empresas, tudo concentrado. E essas concentradas são também, os maiores acionistas estão em 10 empresas no mundo, a BlackRock, a Venturi, aquelas que controlam as grandes empresas. Os caras realmente é o dono do mundo mesmo. São um grupo de acionistas, um grupo de empresas, né? São pessoas jurídicas, não físicas, que controlam várias centenas de empresas, milhares de empresas. Cara, para essas grandes empresas, vamos pensar, o socialismo não é a melhor opção. É a melhor opção o socialismo. Por quê? Elas vão lidar só com o Porque governo? Primeiro que ela tá olhando diferente, tá olhando por cima da montanha. Quem olha por cima da montanha tem uma visão diferente de quem tá lá embaixo da montanha, né? A prospecção então, tá de topo, né? As negociações é topo com topo. Então é muito melhor, porque a grande empresa, ela odeia concorrência. Uma grande empresa, ela odeia o livre mercado, odeia a livre iniciativa, não quer nem ouvir falar de liberalismo econômico. Isso aí é um pesadelo para eles. Eles gostam de controle, Estado e tal, porque os Estados sempre vão precisar das grandes empresas e vão negociar com eles. Eles odeiam liberdade econômica. É meio que você tá no controle do Estado mesmo, assim, sabe? Você não vê, o Rockefeller acabou com a concorrência, ele odeia a concorrência. Olha lá, né? Aquele chamado barões ladrões, né? Então eles quebravam a concorrência para concentrar poder, eles odiavam a concorrência. Caraca, é meio que irreversível, hein? Porque será que não é aquela mudança, tipo assim, quando o capitalismo veio, todo mundo falava que esse era o bom, e ele foi crescente, e agora a gente vai viver uma era socialista comunista. Essa fase monopolista é uma corrupção do capitalismo correto. O capitalismo correto seria feito com pequenas empresas, né? Ampla disseminação da livre iniciativa para toda a área. Sistema financeiro descentralizado, servindo ao comércio e não o contrário. É uma coisa completamente insana você ter fundo de investimento dono de empresa. Você não tem o menor cabimento. Fundo de investimento? Dono de empresa, né? Sim. Porque é um absurdo. Que é o que mais tem, né? Os caras é dono financeiro, de tudo. Estou falando idealmente, né? Ele serve para quê? Para gerar liquidez para o comércio. Isso pensando em Idade Média, Idade Moderna, né? Então essa é a função dele. Então ele gera liquidez, né? Normalmente as moedas eram lastreadas em ouro. Normalmente não, a regra era ouro. Lastreadas em ouro para oferecer para que quem fosse tomar empréstimo ou emprestar tivesse então que teria a base em ouro para ser tudo correto. Então esse era o seu objetivo, de facilitar a troca e gerar liquidez. A partir do momento que eles começam então a administrar o próprio comércio e depois a indústria, alguma coisa está errada. Aí então virou tudo escravo de uma agenda financeira, né? De uma agenda financeira.
Então, como diz a gíria carioca, tá tudo dominado. Você não tem pra onde correr. Você tem grandes estados poderosos, né, que concentraram o poder ao longo do tempo, inclusive em conluio com grandes empresas. Você tem grandes empresas que mandam nos mercados, que se associam ou fundam fundações, fundação, pleonado, né, que criam fundações, e essas fundações veiculam ideologias, né? Então nós temos aí um grande conluio mundial, né? Tem hora que eu tenho a sensação que a gente tá meio que jogando um banco imobiliário e tá no final do jogo, assim, sabe? Sério mesmo, eu sempre penso assim, você fala, pô, estamos jogando um banco imobiliário, o dinheiro acabou, tá tudo na mão de um só, tem tudo, onde eu cair aqui eu vou pagar, e acabou meu dinheiro, eu tô fora do jogo. Mas como que termina um banco imobiliário? Tem que acabar e começar de novo. Então, o problema é que a gente não tem instrumentos para começar. Não existe vontade dos poderosos do mundo de reverter o quadro, porque eles é que mandam. Então, assim, a gente seguir nessa linha de raciocínio vai ficando muito triste, muito depressivo. Não dá. Não é possível que não tenha hoje um político, uma política, um partido, uma voz, sabe, que tá com a intenção de fazer uma mudança sobre isso. O problema é que pensamento econômico, como o próprio nome diz, pensamento político, ele é reflexo de uma coisa que vem antes, que é um pensamento filosófico e religioso. Né? Tudo isso é efeito, não é causa. Então, se a sociedade ela já se corrompeu em determinada visão de mundo, em determinado pensamento, isso daí gera determinados efeitos. Então, não tem como você mudar. Tem que mudar a origem das coisas, não atacar o efeito, mas sim a causa, né? Então, por que o Estado ficou grande? O que justifica o Estado? Alguém acordou no meio da noite? Não, vamos criar um Estado grande. Não, foi uma corrupção do pensamento. Onde é que está esse pensamento? Veio muito com Hegel, Revolução Francesa e Hegel. Hegel é o grande teórico do Estado forte. Então a razão do Estado forte tem uma sustentação filosófica, tem em Hegel. Vamos combater Hegel. Só que isso aí demora gerações, né? A pessoa tem que estudar história, tem que estar formada na boa filosofia, estudar bem as causas das coisas e tal. A religião, você falou, não é feito, né? Quais são as regras econômicas mais justas? Capilaridade de livre iniciativa, todo mundo tendo seu pequeno... Todo mundo não. Pequeno comércio, contra monopólios e tal. Essa é a visão mais correta. Mas a sociedade inteira vai ter que pensar assim, né?